A sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo número 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 1 ao versículo de número 28. Bem, a palavra do Senhor diz assim: em Icônio entraram na sinagoga dos judeus, como costumavam fazer, e falaram de tal modo que uma grande multidão creu tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus descrentes acirraram os ânimos dos gentios e os irritaram contra os irmãos. Entretanto, eles se demoraram ali por muito tempo, falando, encorajando acerca do Senhor, e afirmava a palavra da sua graça, concedendo que por suas mãos se realizassem sinais e feitos extraordinários. E o povo da cidade se dividiu, uns ficaram do lado dos judeus e os outros dos apóstolos. E tanto gentios como judeus, juntamente com as suas autoridades, tramaram atacá-los e apedrejá-los. E sabendo disso, eles fugiram para Listra e Derbe, cidade de Licânio, a região vizinha. E ali pregavam o Evangelho. E em Listra encontravam-se sentado um homem defeituoso dos pés, aleijado de nascença, e que nunca havia andado. E ouvindo Paulo falar, Paulo, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te e fica em pé. E ele então deu um salto e começou a andar. E vendo o que Paulo fizesse, as multidões começaram a gritar em línguas liconiônicas: os deuses desceram até nós em forma de homens. E Barnabé chamavam de Zeus, e Paulo Hermes, pois era ele quem dirigia a palavra. E os sacerdotes de Zeus, cujo templo ficava de frente para a cidade, trouxeram para as portas touros e coroas de flores, e juntamente com a multidão queriam oferecer-lhes sacrifícios. E quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isso, rasgaram suas roupas e puseram-se no meio da multidão, gritando: homens, por que estáis fazendo isso? Nós também somos homens da mesma natureza que a vossa, e vos anunciamos o Evangelho para que vos afastais dessas práticas inúteis e vos volteis para Deus, para o Deus vivo, que fez o céu, a terra e o mar e tudo que nele existe. Nos tempos passados, ele permitiu que todas as nações andassem por seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si, mesmo fazendo bem, dando-vos chuvas dos céus, estações frutíferas, fartando-vos do mantimento e enchendo o vosso coração de alegria. E dizendo isso, foi-lhe difícil impedir que as multidões lhe oferecessem sacrifícios. E chegaram, porém, judeus da Antioquia e de Icônio, e tendo convencido a multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E depois de anunciar o Evangelho naquela cidade e de fazer muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, renovando o ânimo dos discípulos, exortando-os a perseverarem na fé, dizendo em meio a muitas tribulações, nos é necessário entrar no reino de Deus. E nomeando-lhes presbíteros com cada igreja, e orando com jejum, consagrando-nos ao Senhor os que havia crido. E atravessando a Psídia, chegando a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram para Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde havia sido confiado a graça de Deus
para a obra que acabavam de completar. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram tudo o que Deus havia feito por meio deles e como abriram a porta da fé aos gentios. E ficaram ali com os discípulos durante alguns tempos. Amém. Poderoso Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua presença, diante da Tua poderosa palavra, te pedindo, Senhor, continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Continua, Senhor, a realizar a Tua obra, a cumprir em nós o Teu querer e a Tua vontade. Eu diminua para que Tu cresças, eu sumo para que Tu apareças, Senhor. O que nos importa é ter o Teu nome exaltado, é ter o Teu nome reconhecido, é ter o Teu nome proclamado neste lugar. Por isso, Pai, nós te pedimos, completa e faça a Tua obra neste lugar. Que vidas venham ser transformadas, que vidas venham ser libertas, que vidas venham encontrar a Tua palavra, venham encontrar aconchego em Ti, que vidas venham ser transformadas pelo poder do Teu santo nome. É o que nós te pedimos e te rogamos neste lugar. Fala conosco, assim como o Senhor já tem falado desde a abertura desse culto. Por isso nós te pedimos e te rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, domingo passado nós vimos a respeito de Paulo e Barnabé pregando nas sinagogas. Paulo e Barnabé anunciando o evangelho da salvação. Paulo e Barnabé começaram a fazer e completaram e fazer a vontade do Senhor. E eles começaram a pregar aos gentios, pregar aos povos. Os judeus não receberam a palavra que Paulo estava pregando, mas os gentios a acolheram e se alegraram e deram festa de alegria com a palavra do Senhor que foi enviada para eles. Mas agora, diante desse texto, nós vamos ver Paulo e Barnabé continuam pregando e anunciando a palavra do Senhor. Nós vamos ver diante desse texto a viagem a qual Paulo e Barnabé estavam fazendo, a viagem evangelística, a primeira viagem missionária que eles estavam realizando logo após o Espírito Santo separar eles para fazer esta obra. Veremos também nesse capítulo, vai nos dizer sobre, que revela como o Evangelho provoca reações. Nós vamos ver nesse texto como o Evangelho provoca reações, tanto de aceitação como de rejeição. Também iremos verificar e analisar toda a obra que está sendo anunciada e proclamada sobre o Evangelho de Cristo Jesus. Diante desse texto, estamos no contexto onde Paulo e Barnabé estão anunciando e pregando a palavra do Senhor, estão anunciando e declarando Cristo Jesus, mas muitos não creem na palavra do Evangelho, mas outros se voltam para a palavra e se convertem dos seus maus caminhos. O propósito desse texto é aprender a perseverar na missão e no discipulado, mesmo quando enfrentamos lutas. Nós veremos no decorrer dessa mensagem, desse texto, nós iremos aprender a perseverar na missão, a perseverar em Cristo Jesus. Também nos ensina a fazer e a discipular, mesmo quando enfrentamos lutas. O tema que eu trouxe para essa mensagem é a fé inabalável. Por que uma fé inabalável? Porque é uma fé que, por mais que você seja perseguido, como Paulo e Barnabé foram perseguidos, por mais que Paulo foi apedrejado e acharam que ele estava morto, ele continua anunciando e pregando o Evangelho que salva, que cura e que liberta. Veremos do versículo 1 ao versículo 7, o Evangelho provoca reações. Acompanhe comigo em sua Bíblia ou no telão, onde estamos projetando a palavra do Senhor, que diz assim: Em Icônio entraram na sinagoga dos judeus, como de costume, faziam e falaram de tal modo que uma grande multidão creu tanto de judeus como de gregos. O texto já nos começa nos dizendo que, como era de costume, eles vão às sinagogas dos judeus, começam a declarar e falar as maravilhas de Cristo Jesus, começam a falar sobre o Evangelho que salva, que cura, que transforma. E muitos que ali ouviram, tanto judeus quanto gregos, creram nesta palavra. Por isso Lucas, ao escrever esse texto, vai nos dizer que grande multidão creu, tanto de judeus quanto de gregos.
Muitas pessoas, uma multidão ali, aceitou a palavra e creu no Senhor. Mas os judeus descrentes acirraram os ânimos dos gentios e os irritaram contra os irmãos. Mas aqueles que não receberam a palavra do Senhor, aqueles que não aceitaram a palavra de Deus, incitaram os gentios e os irritaram contra os irmãos que creram e que acolheram a palavra de Deus. E entrando, eles se demoraram ali por muito tempo, falando corajosamente acerca do Senhor, que confirmava a palavra da sua graça, concedendo por suas mãos se realizassem sinais e feitos extraordinários. Aqueles homens não baixaram a guarda, aqueles homens não desistiram de anunciar e de pregar a palavra, ainda que aqueles que não receberam a palavra incitassem os irmãos contra eles. Eles continuaram corajosamente, enfrentando e pregando a palavra do Senhor. Continuaram fazendo a vontade do Senhor naquele lugar. E o povo da cidade se dividiu. Uns ficaram do lado dos judeus e outros ficaram do lado dos apóstolos. E tanto gentios como judeus, juntamente com as suas autoridades, tramaram atacá-los e apedrejá-los. Aqueles homens que não receberam a palavra do Senhor, eles começaram a tramar, se juntaram com suas autoridades, começaram a tramar para apedrejar Paulo e Barnabé. E sabendo disso, eles fugiram para Listra e Derbe, cidade de Licanio, região vizinha, e ali pregavam o Evangelho. E sabendo disso, eles souberam que eles estavam tramando para apedrejar eles, e não era chegada a hora, por isso eles foram para outra cidade para anunciar e para pregar o Evangelho. E chegaram naquela cidade e continuaram pregando o Evangelho. Em Icônio, muitos crentes, mas outros se levantam contra a mensagem. Muitas pessoas creem no Senhor, mas outras se levantam contra a mensagem. O Evangelho sempre divide opiniões. O problema não é a mensagem, mas os corações endurecidos. O problema não é a palavra que está sendo anunciada ou pregada, mas sim os corações endurecidos. Não espere a aceitação unânime quando você se posiciona por Cristo. Não devemos desanimar com a oposição. Se você está no centro da vontade de Deus, dificuldades não significa fracasso. Eu estou no 7 ainda, tá? Se você se encontra na vontade do Senhor, se você se encontra no centro da vontade de Deus, dificuldades não significará fracasso. Dificuldades virão, mas o Senhor sempre estará contigo. Dificuldades virão, mas sempre o Senhor estará contigo. O que você faz quando sua fé é desafiada? O que você tem feito quando a sua fé é desafiada? O que você tem agido e de que forma você tem vivido quando a sua fé é desafiada? Quando não creem no que você anuncia, o que você prega, na vida que você hoje vive, o que você tem feito quando alguém diz, você não, eu não acredito nisso não, o que você tem feito? Tem continuado a pregar a palavra ou tem se irado e parado de anunciar o Evangelho da salvação? Veremos do versículo 8 ao 18 o perigo da glória humana. Acompanhe comigo. Em Listra encontravam-se sentados uns homens defeituosos dos pés, aleijado de nascença e que nunca havia andado. Se encontrava naquele lugar um homem aleijado de nascença, que nunca havia andado. E ouvindo Paulo falar, Paulo, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te e fica em pé. E ele então deu um salto e começou a andar.
Paulo estava ali pregando a palavra do Senhor e viu um homem que estava e era aleijado de nascença, aonde nunca tinha andado, e ele estava vendo Paulo pregar. Ele estava vendo Paulo pregar, e Paulo, vendo que ele tinha fé para ser curado, disse a ele: se coloque de pé, se coloque sobre os pés, e ele assim o fez. O texto vai nos dizer que é quando aquele povo vê o que Paulo e Barnabé faz, eles começam a adorar a eles começam a exaltar a eles, mas Paulo e Barnabé rasgam as suas vestes. Acompanhe comigo no versículo de número 12. E Barnabé chamavam de Zeus, e Paulo Hermes, pois eram que dirigia a palavra. Paulo era chamado de Hermes, pois era ele que dirigia a palavra. E os sacerdotes de Zeus, cujo templo estava à frente, 13, para a cidade, trouxeram as portas, touros e coroas de flores, e juntamente com a multidão queriam oferecer sacrifício. E quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isso, rasgaram suas roupas e puseram no meio da multidão a gritar: homens, por que estáis fazendo isso? Nós também somos homens da mesma natureza que a vossa, e vos anunciamos o Evangelho para que vos afasteis dessas práticas inúteis, e vos volteis para Deus vivo, que fez o céu, a terra, mar e tudo que nele há. Aqueles homens, por causa dos sinais que Paulo e Barnabé realizaram curando aquele homem. Por que sinal? Porque o sinal ele aponta para um lugar. Quando você olha para uma placa e tem lá um sinal, rua tal, aí uma seta à frente, quer dizer que aquele lugar está à frente. Aqueles homens realizavam sinais, porque os sinais estavam apontando para Cristo Jesus, estavam apontando para aquele que redime, aquele que salva, aquele que cura, aquele que liberta, que é Cristo Jesus. Mas aqueles homens começam a adorar Paulo e Barnabé, mas Paulo e Barnabé rasgam as suas vestes, se colocam no meio deles e se tornam e ficam indignados, porque eles estão adorando a ele. E ele começa a dizer: por que vocês estão nos adorando? Nós somos homens igual a vocês. Deus, eu vim trazer a palavra de Deus, o Deus que fez os céus e a terra. Nós queremos que vocês sejam livres dessa idolatria. Em Listra um coxo é curado, e o povo os confunde com deuses e querem adorá-los. O milagre chama atenção, mas a glória deve ser sempre direcionada a Deus. Nós vemos nesse texto que o milagre ele chama a atenção daqueles povos, daqueles homens, mas a glória deve ser sempre direcionada a Deus. Cuidado para não buscar glória pessoal quando Deus realiza algo através de você. Precisamos e aprendemos com esse texto, com Paulo e Barnabé, e precisamos tomar cuidado com a glória direcionada à pessoa. Precisamos direcionar a glória àquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. A palavra do Senhor em Isaías 42:8 vai nos dizer que a glória a Deus, a minha glória não darei a outro. Isaías 42, versículo número 8. 42:8. Eu sou o Senhor, e este é o meu nome. Não darei a minha glória a outro, nem o meu louvor às imagens esculpidas. O Senhor não divide a sua glória com ninguém. Por isso devemos adorá-lo e entregá-lo toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Já vimos aqui no domingo retrasado, quando Herodes recebe a glória de Deus, quando lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1 a 23, quando Herodes aceita a glória para si, e Deus manda um anjo tocar em Herodes, e ele morre comido de bicho. Precisamos dar a honra a quem merece a honra.
Precisamos dar a honra e a glória para quem merece a honra e a glória, que é Cristo Jesus. Ainda que você seja usado por Ele, nós somos apenas instrumentos na mão do Senhor. Toda a honra, toda a glória seja dadas a Ti. Devemos fazer como Billy Graham, que sempre dizia: a glória pertence a Deus, quando era elogiado pelos seus sermões. Billy Graham, quando era elogiado pelos seus sermões, ele dizia: toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Davi vai dizer que Deus o ajudou a formar e ele ser o guerreiro que ele era. Por mais que ele se dedicasse, por mais que ele treinasse, por mais que ele fizesse e estava ali praticando, ele sabia que tudo que ele possuía e tinha foi o Senhor que dava, e a glória e a honra precisa ser dada ao Senhor. Devemos glorificar somente a Deus, somos apenas instrumentos, toda a honra é dele. Você tem buscado glória para si, ou tem refletido toda a honra ao Senhor? Você tem buscado a glória para si, ou você tem levado e refletido toda a honra e toda a glória ao Senhor em sua vida? Como tem sido a sua vida? Você tem recebido a glória? Aqueles homens que ali estavam poderiam receber a glória, mas eles sabiam que eles eram apenas instrumentos na mão do Senhor. Vivemos num mundo onde diversas pessoas e evangélicos estão adorando outras pessoas e as pessoas recebem a glória. Tanto que grandes pregadores que aí estão não podem andar na rua, porque as pessoas têm ele como um Deus, como um fã, como um Senhor, e por isso estão recebendo a glória que é de Deus e não têm passado a glória que é do Senhor. Veremos do versículo 19 ao versículo de número 20 o preço da fidelidade. Acompanhe comigo em sua Bíblia. E chegando, porém, judeus de Antioquia e de Icônio, 19, Antioquia e Icônio, e tendo convencido a multidão, apedrejaram Paulo e o rastejaram para fora da cidade, dando como morto. Aqueles homens que estavam na cidade de Icônio, que estavam ali perseguindo, foram para a cidade onde Paulo e Barnabé estavam, e ali, em si, tantos homens, eles apedrejam Paulo. E eles arrastam Paulo para fora da cidade, dando-o como morto. Paulo é apedrejado e deixado como morto, mas se levanta e continua a missão. O que faria você? O que você tem feito em meio às dificuldades que você tem enfrentado? Você tem feito como Paulo? Paulo foi apedrejado por pregar a palavra. Ele se levanta e continua pregando a palavra. Será que as dificuldades que você tem enfrentado têm te feito parar ou têm te feito prosseguir a sua vida? Será que as dificuldades que se levantam contra a sua vida têm te feito desistir de tudo ou têm feito você se levantar e continuar anunciando, e continuar fazendo a vontade do Senhor, e continuar pagando o preço para viver com Cristo Jesus eternamente? Como você tem se colocado diante das dificuldades? Como você tem se colocado diante das pedras que lançam contra a sua vida? Como você tem vivido diante desses problemas e dificuldades? Você tem parado em meio ao mar vermelho, em frente ao mar vermelho, ou você tem prosseguido? Paulo se levanta, mas quando os discípulos rodeavam ele, se levantou e entrou na cidade, e no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. E depois de anunciar o evangelho naquela cidade e de fazer muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Aquilo não trouxe medo para Paulo. Ele se levanta, vai para outra cidade, continua pregando o evangelho, e o texto vai nos dizer que ele volta para aquela cidade que o perseguiram, aquela cidade que ele foi apedrejado, e continua ali anunciando a palavra do Senhor. Seguir a Cristo envolve sofrimentos, mas nada pode parar os planos de Deus. Quando você enfrentar injustiça ou dor por causa da sua fé, confie que Deus é o sustento e o propósito da sua
vida. Quando você enfrentar dias adversos na sua vida, quando você enfrentar problemas na sua vida, não desista, pois confie em Deus e o Senhor é o seu sustento e o propósito da sua vida. Em Tiago, capítulo 1, versículo 12, vai nos dizer: bem-aventurado o homem que suporta a provação. Tiago, capítulo 1, versículo de número 12. Feliz é o homem que suporta a provação com perseverança, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Feliz é o homem que suporta a provação com perseverança. Feliz é o homem que suporta a aprovação, pois receberá a coroa da vida que o Senhor promete aos que o amam. Feliz é aquele que passa por dificuldades perseverando no Senhor, porque sabem que tem crido, sabem que o Senhor é galardoador, sabem que o Senhor é aquele que vai derramar a sua graça e o seu poder sobre a sua vida. Jeremias, que foi perseguido e até preso por falar a verdade de Deus. Jeremias, ele foi perseguido por falar a verdade, foi preso. Daniel também foi perseguido e foi lançado na cova dos leões, mas ele não negou e continuou anunciando e orando ao Senhor que ele queria. Martim Lutero, ao pregar a justificação pela fé, foi excomungado, ameaçado da morte, mas permaneceu fiel. Homens e quantas mulheres de Deus que ao pregar a palavra foram perseguidos, foram mortos, mas continuaram perseguindo e anunciando a palavra do Evangelho da salvação. Devemos perseverar no chamado. Se Deus te enviou, Ele também te sustentará. Precisamos e devemos perseverar no chamado. Se Deus te enviou, Ele também te sustentará. Ele também irá te guardar e proteger. Você está disposto a permanecer fiel, mesmo quando sofre oposições? Você que aqui se encontra nesta noite, ou você que está me assistindo pela internet, está disposto a permanecer fiel, mesmo quando sofre oposições? Você está disposto a viver Cristo Jesus, ainda que a sua vida seja tirada, ainda que as coisas venham de mal a pior, ainda que você seja perseguido, você está disposto a viver Cristo Jesus? Veremos no versículo de número 21 ao 28, onde falaremos sobre a perseverança e o discipulado. Acompanhe comigo em sua Bíblia, diz assim: e depois de anunciar o Evangelho naquela cidade, de fazer muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, e renovando o ânimo dos discípulos, exortando-os a perseverarem na fé, dizendo que em meio às muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. E nomeando-lhes presbíteros em cada igreja, e orando com jejuns, consagrando-nos ao Senhor em quem havia crido. E atravessando de Pisídia, chegou a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Pergue, desceram para Antioquia. Aqueles homens continuaram pregando e fazendo discípulos, continuaram ajudando pessoas e dizendo: não desistam, fiquem firmes, o Senhor é contigo. Fique firme, pois todo sofrimento que você tenha é necessário entrar no reino de Deus. Eles voltaram para encorajar os discípulos e nomearam líderes, ensinando-nos que as tribulações fazem parte do caminho cristão. A igreja se fortalece quando os discípulos são ensinados e permanece firme, mesmo sob pressão. Invista no discipulado de outros, encoraja-os a
perseverar. A palavra de Deus em Colossenses capítulo 3, versículo 13, nos diz sobre suportai-vos uns aos outros. Colossenses capítulo 3, versículo 13, vai nos dizer que nós devemos suportar uns aos outros, devemos dar suporte uns aos outros, devemos ajudar uns aos outros. A palavra diz assim: suportando e perdoando uns aos outros, se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. Suportando e perdoando uns aos outros, dando suporte, ajudando uns aos outros e perdoando uns aos outros. Eu preciso dar suporte a quem? A quem eu gosto? Não. Eu preciso dar suporte a quem? Aquele que está sempre comigo? Não. O texto está nos dizendo: suportando ele, perdoando uns aos outros. Aquele que você precisa suportar é aquele que você precisa perdoar muitas vezes. O Senhor nos chama para ajudar aquele que muitas vezes tem te ferido, aquele que muitas vezes tem te perseguido, aquele que muitas vezes tem te caluniado. O Senhor está te chamando a você dar suporte, a você ajudar, a você colocar de pé, a você incentivar, a você falar: vamos comigo, nós estamos juntos, eu estou com você, eu estou do seu lado. Aquele que você precisa perdoar. Precisamos viver. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. Se você tem alguma queixa contra mim, contra o seu irmão, perdoe, porque o Senhor te perdoou. E assim como o Senhor te perdoou, você precisa também perdoar. Precisamos viver este perdão, precisamos viver este amor, precisamos viver como Cristo nos chamou. Esses homens, por mais que tenham sido perseguidos, Paulo foi apedrejado e para aqueles homens ele estava morto. Mas o Senhor nos traz a vida para que ele continuasse anunciando e pregando a palavra de vida eterna. Barnabé, chamado filho da consolação, que encoraja os discípulos em tempos difíceis. Nós vimos em Atos capítulo 4, versículo de número 36, do 11 ao 23, nós vimos que Barnabé foi chamado filho da consolação, e ele encoraja os discípulos em tempos difíceis. Em todo tempo ele está encorajando e dizendo: vamos juntos, vamos prosseguir, vamos juntos, e está sempre ensinando a palavra, fazendo com que eles prossigam. Devemos fortalecer outros crentes. Use sua experiência para edificar os irmãos. O que você tem passado, o que você tem vivido, o que Deus tem derramado a sua graça sobre a sua vida, é para que use a sua experiência, para que irmãos prossigam e continuem a viver em Cristo Jesus. Toda oração que você faz pedindo ao Senhor, e quando o Senhor te atende, isso que você recebe é para a edificação dos seus irmãos. Então você precisa declarar, não somente pedir, mas você precisa declarar: o Senhor fez na minha vida, o Senhor realizou na minha vida, o Senhor cumpriu na minha vida aquilo que eu havia pedido, porque isso serve de edificação para aqueles que estão aqui no meio da igreja, aqueles que estão lá fora. As pessoas precisam entender que é Cristo Jesus quem faz, quem cumpre e quem realiza. Vimos nesta mensagem, nesse texto, 4 lições. A oposição não é um sinal de derrota, mas evidencia de que estamos cumprindo a missão. A perseguição não é um sinal de derrota, mas evidencia que estamos cumprindo a missão. Toda glória e honra pertence a Deus, nunca ao mensageiro. Toda honra e toda glória pertence a Deus e nunca o mensageiro. Toda honra e toda glória pertence a Deus e nunca em quem orou ou fez jejum ou pagou um preço, porque nós estamos pedindo a Ele que é digno, a Ele que pode fazer para mim e para você. Então nós não somos nada, mas Ele é Senhor. Sofrimento faz parte da caminhada.
mas Deus sustenta e cumpre seus propósitos. O sofrimento, ele faz parte da caminhada cristã, mas Deus sustenta e cumpre os seus propósitos. Discipulado e encorajamento fortalece a igreja em tempos de tribulação. Precisamos ajudar os nossos irmãos, precisamos encorajar os nossos irmãos, precisamos discipular para que as pessoas continuem firmes em meio às atribulações. O capítulo 14 nos lembra que a vida cristã não é confortável, mas é cheia de propósito. A perseverança de Paulo e Barnabé nos inspira a permanecer firmes, sabendo que Deus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. A palavra do Senhor nos diz que todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez você esteja aqui cansado ou ferido por causa das lutas espirituais ou relacionais, mas Deus quer te lembrar hoje, Ele ainda te sustenta e a sua fé não é em vão. Entregue suas lutas ao Senhor, confia que Ele usará a sua perseverança para edificar outras a glorificar o nome dEle. Se você está aqui nesta noite, talvez você está cansado pela caminhada, talvez você tenha enfrentado os lutas, talvez você tenha passado por coisas em sua vida, mas Deus é fiel para transformar o seu vida. Deus é aquele que te sustenta. Deus é aquele que te dá suporte. E deixe também que Deus use a sua vida para ajudar aqueles que estão caídos. Deixe que Deus use a sua vida para colocar aqueles irmãos que estão caídos, para que eles possam permanecer de pé e possam viver Cristo Jesus nos dias difíceis da vida. Amém? Poderoso Deus e eterno